Queridos, fica mais um pouquinho comigo aqui, mantendo a sua atenção. Vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no último livro do Novo Testamento, Apocalipse. Apocalipse, no capítulo de número 10. Nós continuaremos a série de mensagens sobre Apocalipse. Como é de ciência dos irmãos, o nosso pastor, o pastor Edson, está finalizando aí a sua segunda merecida semana de férias. E no próximo domingo estará conosco. Ele, irmã Esther, Davi, Sofia, estão bem, graças a Deus, e tendo esse momento de férias. E hoje eu estou com essa responsabilidade de dar continuidade àquilo que nós já conversamos. Se você perdeu até aqui, você pode entrar no nosso canal no YouTube, ou no nosso aplicativo. Você que tem um aplicativo, na parte superior, você vai encontrar aí escrito vídeos. Ali você tem o resumo. Você tem não o culto inteiro você encontra no YouTube, mas você tem as mensagens editadas. Então, se você perdeu as mensagens anteriores sobre o Apocalipse, entre ou no nosso aplicativo, ou no nosso canal, e você poderá acompanhar. Apocalipse 10, Stephanie vai me dar um apoio aqui. Ok. Apocalipse capítulo 10, nós vamos conversar nessa noite sobre a doçura do amargor do Evangelho. Apocalipse 10. Então vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima de sua cabeça estava um arco-íris, seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo, e segurava na mão um livrinho aberto. Ele pôs seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou em alta voz, como um leão que ruge. Quando clamou, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: guarda o que os 7 trovões falaram e não escrevas. O anjo que vi em pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, e que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, que não haveria mais demora, mas que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estivesse para tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumpriria, segundo anunciado aos seus servos os profetas. A voz que eu havia ouvido do céu falou comigo novamente, dizendo: vai e pega o livro aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra. Então fui até o anjo e pedi-lhe que me desse o livrinho. Ele me respondeu: pega-o e come-o, e ele lhe será amargo no estômago, mas doce como mel na boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele era doce como mel na minha boca, mas depois que o comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. O livro do Apocalipse é mais que uma revelação vinda de Jesus, mas é uma revelação do próprio Jesus. Muito mais do que algo que falam sobre Jesus, é o próprio Senhor se revelando. Mais que um convite para conhecimentos escatológicos sobre os acontecimentos das últimas coisas, muito mais do que isso, o livro de Apocalipse é um convite a um relacionamento com Jesus. É no livro de Apocalipse que nós encontramos algumas figuras acerca de Jesus. Eu vou apenas citar rapidamente. Nós temos no livro de Apocalipse a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, a referência está na frente, Apocalipse 1:5. Sobre Jesus, o soberano dos reis da terra, o soberano dos reis da terra, o filho do homem, o primeiro e o último, aquele que vive, o filho de Deus, o santo e verdadeiro, o amém, o princípio da criação de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro, aquele que vive pelos séculos dos séculos, o verbo de Deus, o rei dos reis e senhor dos senhores, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a brilhante estrela da manhã, o Senhor Jesus. O livro do Apocalipse
É um livro que trata especificamente sobre a revelação de Jesus. Também, obviamente, sobre as últimas coisas, mas mais do que trazer figuras, imagens sobre acontecimentos futuros, por mais que seja uma profecia, e nós estamos caminhando por essas profecias, tentando compreendê-la à luz do contexto da época, mas aplicando para o nosso dia, é um convite a um relacionamento com Jesus. É um convite a entendermos um pouco mais sobre Jesus. Quantas figuras nós temos nesse livro sobre Jesus? No último culto que nós tivemos aqui sobre Apocalipse, no capítulo 9, se você está, se não, abre e mantenha a sua Bíblia aberta, no capítulo 9, eu quero te situar ao que foi conversado, pelo menos a síntese do nosso último encontro, no capítulo 9, que foi pregado pelo pastor Edson, e ele resumiu todo o capítulo numa ênfase nos versículos finais. Olha o que diz o versículo 20 e o versículo 21. Versículo 20 e o versículo 21, do capítulo 9. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos. Leia depois todo o capítulo, você perceberá o juízo de Deus, e mesmo diante desse juízo de Deus, o texto diz que essas pessoas não se arrependeram das obras de suas mãos, não deixaram de adorar os demônios, nem os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem de seus furtos. Mesmo diante de uma calamidade, e de tantos acontecimentos catastróficos, e de tantos alertas, não houve arrependimento, uma total indiferença ao pecado, diferente do tempo que nós vivemos. Quantos milagres nós presenciamos? Hoje nós conversamos no CAC sobre a palavra de Deus, e aprendendo um pouquinho dos aspectos históricos da Bíblia Sagrada, e da preservação das Escrituras. Escutamos ali quantos homens e quantas mulheres morreram para termos a Bíblia Sagrada, do jeito que a temos hoje, preservada, traduzida no nosso idioma e em muitas versões. Há inúmeras versões aqui, e ali nós conversamos sobre isso, que mesmo tendo a palavra de Deus ao nosso alcance, na nossa casa, no nosso celular, no nosso aplicativo, pouquíssimas são as pessoas que de fato estão lendo as Escrituras Sagradas. Pouquíssimas são as pessoas que obedecem à Bíblia, leem não apenas no aspecto intelectual, mas leem com o coração aberto para mudar, quando encontrarem uma sentença, uma recomendação, uma mudança de rota, de caminho, de percurso. O texto está dizendo, pensando nos últimos dias, mas também no tempo ali de João, nessa perseguição que ele enfrentava no primeiro século, que mesmo diante de catástrofes, dos alertas, do juízo de Deus, não houve arrependimento. Às vezes as pessoas dizem, não, precisa acontecer algo, para que eu possa mudar de vida. Preste atenção no que eu vou te dizer, nem milagre e nem catástrofe pode converter o nosso coração. O que converte o coração do homem é a ação do Espírito Santo, é a ação regeneradora do Espírito Santo, e é uma decisão de fé, de seguir o Senhor. Os milagres podem apontar, podem nos acordar, um problema pode dar uma sacudida, aquela expressão, se não for pelo amor, vai pela? Isso não é bem verdade. A dor pode ser um meio, um canal para a pessoa ir até o Senhor, mas uma hora a dor passa, e se não tiver base, se não tiver raiz, junto com a dor que vai embora, vai a fé também, porque problemas vêm e vão o tempo todo. O que nos faz permanecer no Senhor é sermos fiéis e obedientes, é ouvirmos e praticarmos as Escrituras Sagradas, é uma decisão corajosa de ser e de fazer a diferença, apesar dos problemas, apesar dos milagres, apesar das circunstâncias. Então nós temos aqui o capítulo 10, normal a garganta secar, né? Nós temos no capítulo 10, uma transição
entre uma última mensagem e a mensagem que viria. Antes da 7ª trombeta, que encontra-se aqui no capítulo 11, nós temos uma pausa, e é nos apresentado alguns quadros. É um respirar, é um momento de tanta profecia que vinha vindo, tantos alertas, tantos sinais. Nós temos agora uma pausa, um momento de parada, e nos é apresentado, tanto no capítulo 10, quanto no início do capítulo 11, algumas figuras. Eu quero destacar do capítulo 10, a primeira figura, o anjo e os 7 trovões. Você encontra isso de 1 a 7. Entre os comentaristas, a ideia mais difundida é que esse anjo, chamado de anjo forte, é um mensageiro, provavelmente um arcanjo. Há alguns comentaristas que falam que esse anjo é o próprio Jesus, pelas figuras que tem ali, né, do leão, do bramido, desse aspecto da soberania dele ali na terra e no mar. Mas há um consenso na maioria dos estudiosos que, como nas figuras anteriores, esse anjo não representa Jesus, é um mensageiro, até pela expressão no original grego de mensageiro, até pelos diálogos que nós vamos ter na sequência do texto. Independente de quem de fato seja, existem questões da Bíblia que são secundárias. Nós temos aqui desse anjo uma palavra, um alerta muito grande. Nós temos uma visão muito interessante. Nós temos o anjo e nós temos 7 trovões. O que significa isso? Qual que é a ideia desse anjo e dos 7 trovões? A ideia do anjo aqui, que está com um pé em terra firme e outro no mar, é a compreensão de que a mensagem é endereçada a todo mundo, é para todas as pessoas, é um domínio, não é uma mensagem para uma pessoa em detrimento a outra, é uma mensagem para todos. E se é uma mensagem para todos, todos têm condições de arrependimento. Jesus morre para quem? Por todos, a mensagem é para todos. 1 Timóteo 2,4 fala que é do desejo de Deus que todos se acheguem ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. É do interesse, é do desejo de Deus. Deus tem interesse que todos nós compreendamos a mensagem, compreendamos por quais caminhos nós devemos seguir. É uma mensagem para todo mundo. E diante dessa mensagem, há uma voz forte, de bramido, que tem o objetivo de chamar a atenção para a mensagem. Há muito simbolismo no Apocalipse, e aqui, diante dessa cena, dessa visão que João teve, há um bramido com a ideia, uma chamada para a atenção. Nós estamos conversando aqui, se cai um copo, até quem está distraído vai vir para cá, porque tem um barulho muito forte. Até quem às vezes está um pouquinho com sono, ou pensando, a mente deu uma devagada, vem porque houve um barulho. O barulho tem essa função, né? Nós paramos diante de um barulho. O barulho é feito para chamar a nossa atenção, e é o que está acontecendo aqui. Só que antes desse anjo anunciar a sua mensagem, nós encontramos que os 7 trovões fizeram ouvir suas vozes. A ideia dos trovões é o símbolo do aviso. Nós temos em outras passagens, como no capítulo 8, teremos no capítulo 11, no capítulo 16, a mesma figura, que é a ideia de aviso. Aviso de uma mensagem, aviso de Deus, avisos prévios do juízo de Deus. E João está diante dessa cena, diante desse anjo, diante dessa visão que ele está tendo. E aí, quando no versículo 4, os 7 trovões acabaram de soar, o João disse, eu já ia escrever o que os trovões, nesse simbolismo dos trovões falando, soando uma mensagem, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia, não escreva, guarde o que os 7 trovões falaram e não escrevas, não escrevas. O que será que João escutou que era para selar, era para guardar, não era momento? Por que nós escutamos isso? O motivo é explicado na sequência do versículo. Olha o que diz o verso 6, e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, e que criou o céu e a terra, o mar, e tudo que neles existe, que não haveria mais demora.
não haverá mais avisos, não haverá mais admoestações, porque chegou o tempo do juízo de Deus. Essa foi a visão que foi dada a João. Pare, não escreva mais, nós já falamos de todas as formas, de todos os jeitos, há uma insensibilidade total, as pessoas não se arrependem, elas continuam no pecado, elas querem viver desse jeito, não precisa mais relatar o que você acabou de ouvir, porque o tempo do juízo chegou. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5,10, quero ler esse texto com você antes de passar para o segundo tópico. Olha o que diz 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios 5,10 diz assim: pois é necessário que todos sejam apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez, por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. João escutou, chega, não fale mais, chegou o juízo. Hebreus 9:27, a todo ser humano compete morrer uma só vez, vindo depois o quê? O juízo. Não há uma segunda chance. A Bíblia é muito taxativa nesse aspecto. A todo ser humano compete morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Chegou o momento do juízo de Deus. Os avisos das 6 trombetas já foram suficientes. Os avisos das 6 trombetas anteriores já foram suficientes. Agora há uma pausa para a 7ª trombeta, que é o capítulo 11, que na sequência o pastor Écio pregará. Mas é um tempo de reflexão de tudo aquilo que nós já ouvimos. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes nós escutamos a palavra de Deus? Quantos sinais, quantas igrejas nós temos como sinais do reino? Da sua casa até aqui você passou por quantas igrejas? Quantas vezes nós já escutamos o Evangelho? Quantas pregações? Quantos devocionais? Quantas mensagens? E por que ainda há tanta indiferença? Nós escutamos recomendações, nós escutamos a necessidade de mudar de rota, de caminho, de percurso, mas por que nós somos tão teimosos? Por que nós somos tão cabeça duras? Como diz o meu falecido avô, por que nós damos tanto murro em ponto de faca? Claro que também aqui é um símbolo, tá? É uma metáfora, mas por que nós erramos tanto, sabendo por onde nós devemos seguir? O nosso coração é inclinado para o erro, o nosso coração é inclinado ao pecado. Quantos sinais, quantas recomendações do Senhor, quantas vezes você já escutou, arrependam-se, arrependam-se, acerta a vida com Deus, acerta a vida com o Senhor, mas nós achamos que viveremos para sempre, Chegou o momento em que João escuta, não fale mais, segura um pouco, é o momento de prestação de contas, porque todos os alertas já foram dados, muitos sinais, e aí nós temos a segunda figura do livrinho na mão do anjo, e é uma segunda figura de muita importância nesse capítulo, e é a última, tá? Desse capítulo. João é direcionado para avançar, e ele escuta, avança, pegue o livro da mão do anjo. A orientação recebida do anjo é para que João comece o livro. Você consegue visualizar essa cena? Olha quanto simbolismo há no Apocalipse. Muitas pessoas se perdem, como foi falado na última mensagem, querendo transformar essas visões de forma literal. O importante é que é a mensagem por trás do símbolo, do simbolismo. Um dado, por que também Apocalipse foi escrito com tantas imagens, com tantas figuras? Porque havia perseguição religiosa naquele tempo, no 1º século. João está exilado na ilha de Patmos, por causa do Evangelho, por causa da pregação do Evangelho. Ele está exilado, ele foi preso por causa do Evangelho, e todas as literaturas que circulavam entre os cristãos, as cartas que circulavam, todas elas eram confiscadas e queimadas. Aí entra o aspecto divino na preservação das escrituras sagradas,
porque muitas pessoas guardaram, preservaram, até que, até o 3º por 4º século, nós temos todo o Novo Testamento formado. O Antigo já existia na época de Jesus, porque a Bíblia que Jesus e seus discípulos liam não era o Novo Testamento, tá? Era o Antigo Testamento. O Novo Testamento foi sendo escrito a partir ali dos discípulos de Jesus, tendo sido terminado até praticamente o 1º século de ser escrito. Ele já era veiculado, partes dessas cartas já era veiculada nesse período aqui, e até o 4º século nós temos a compilação total desses manuscritos que foram guardados, preservados, chegou até nós. E por que Apocalipse então tem tanta imagem, tem tanta figura? Quando um perseguidor, alguém de Roma pegava, gente, um anjo com um pé no mar e o outro na terra, trovão falando, um homem comendo livro, que é doce na boca e amargo no estômago. É doido, pode deixar essa literatura veicular. Era isso que aconteceu, foi sabedoria de Deus. Só que a igreja que estava recebendo essas cartas que foram endereçadas a essas igrejas, elas estavam compreendendo, por divina revelação do Espírito Santo, e pela profecia, e pela continuidade da pregação, de outros que não estavam exilados, que não estavam presos. Deus foi levantando homens e mulheres nesse período, para ler, interpretar e aplicar primeiro a esses primeiros cristãos. Mas mais do que isso, nós temos também profecias. Ezequiel, capítulo 1, 2 e 3, durante essa semana leia, porque o capítulo 10 de Apocalipse, ele é muito similar a Ezequiel 1, 2 e 3, nós não vamos ler agora, mas você vai encontrar similaridade nesses capítulos de profecia, a partir do capítulo 10 de Apocalipse. Então nós temos aqui João, voltando, e ele escutou, como o livro, e João pega o livro e come o livro. Qual é o conteúdo desse livrinho? Por que é um pequeno livro? É parte do livro que já tinha sido aberto aqui lá atrás, nos capítulos anteriores. Não era toda a profecia, mas era parte de profecia. Há quem diz que essas profecias, ou o conteúdo desse livrinho, era a partir da 7ª trombeta. Há quem pensa que é do capítulo 12 até o último capítulo de Apocalipse. E há quem pensa numa maioria, não há consenso, tá? Mas numa maioria, que o que João comeu eram os ais, eram as profecias, acerca daquele período, mas acerca da minha vida e da sua vida. Orientações de Deus: come, doce na boca, amargo no estômago. A doçura do amargor do Evangelho. Nós estamos diante da onisciência de Deus. Nós não temos como conversar sobre isso sem compreender um Deus que conhece todas as coisas, um anjo que tem um livro, que há uma mensagem, e essa mensagem, João, ele digere essa mensagem faz parte dele, e ele anuncia essa mensagem. Ele continua profetizando essa mensagem, pregando essa mensagem, e essa mensagem, para a glória de Deus, continua sendo pregada até hoje. Meus irmãos, minhas irmãs, ainda é tempo de profecia, ainda é tempo de pregação, mas chegará um tempo que nós não teremos mais. Haverá um tempo que o céu será fechado. Hoje nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, hoje ainda nós temos profecias, hoje ainda nós escutamos sobre a palavra do Senhor. Mas eu quero te levar a ler alguns versículos que mostram um pouquinho dessa onisciência do Senhor. Olha o que diz desse conhecimento de Deus. Você pode ler uma só voz, por gentileza? Se for possível, alguém, é só apagar essa luz aqui, porque eu acho que fica melhor para a leitura de quem está no templo, não completamente, se for possível. Olha esse texto, olha o texto seguinte. Se funcionar. Porque Deus há de trazer a juízo, o quê? Toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal,
não há nada que esteja encoberto que não será revelado. Deus é um Deus que vê, que conhece todas as coisas, e o texto está dizendo, e a palavra de Deus diz, que haverá prestação de contas de todas as coisas, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará luz às coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Romanos 2,16 diz, isso acontecerá no dia em que Deus há de julgar os pensamentos secretos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu Evangelho. Cristo há de julgar segundo o meu Evangelho. Antes de nós entrarmos na conclusão, eu vou deixar esse texto aqui por enquanto. Eu quero aplicar no seu coração essa parte de João comer esse livro. Qual é o significado disso? E por que ele era doce na boca e era amargo no estômago? Eu fiquei pensando em algum alimento que pudesse representar. Você pode me ajudar agora. Só me veio uma fruta que aparenta um pouquinho, que no início, mas na boca já fica um amargor. No início ela é doce, mas daqui a pouco ela começa a amargar. Você já chupou lima? Não é a laranja lima não, a lima. Já? Quem nunca chupou lima? Não é a laranja lima, é lima. Faz assim, quem nunca chupou lima? É muita gente do asfalto, né? Não foi na roça? A lima, ela tem um gostinho doce quando você começa, mas daqui a pouco começa um amargo. Não é isso, irmã Marilena? Um amargo na boca. Você tem algum alimento que talvez seja assim? Eu achava que o jiló era assim. Irmãos, eu passei a vida toda falando que jiló era comida de passarinho. Vida toda. E eu nunca tinha comido jiló. Aí eu estava no mercado com o Benício. E aí o Benício viu, ele, o que é isso, pai? Eu falei, jiló. Eu quero experimentar jiló. Eu falei, meu filho, jiló? É, jiló. Você quer comer jiló? Jiló. Então vamos comprar jiló. Cheguei em casa com 4 unidades. Aí, o que é isso? Eu falei, jiló. É jiló. Vamos comer jiló? Não, isso é muito amargo. Não. Eu falei, mas o Benício quer comer jiló. Eu falei, Vitória, vamos comer jiló? Então, de jeito nenhum, não quero saber de jiló. Eu falei, Benício, eu como com você. E a Kézia fez o jiló, e aí eu vi lá umas receitas, né, para tirar o amargor, aquela coisa toda, não sei se eu fiz direito, mas eu descasquei, ficou de um dia para o outro na geladeira, não sei se esse foi o segredo, mas ela fez ali com tomate, com uma cebola, temperou ali na frigideira, e aí, vamos comer o jiló. Eu falei, gente, eu passei a vida toda não comendo jiló, achando que era ruim, jiló é uma delícia, vou passar a comer jiló. Eu e Benício comemos o jiló, não foi amargo, pelo menos no meu paladar não estava amargo, e eu achei gostoso. No arroz então, pegou o gosto do arroz, com feijão, farofa, virou uma maravilha. Eu acho que nós estamos começando a ficar com fome, né? Vamos voltar aqui para a palavra. Você tem algum alimento que você consegue ter essa figura que é doce na boca, mas daqui a pouco é amargo? Tem alguns que pode dar azia, é outra história. Mas eu vou deixar você pensando aí, e vamos entender o que significa isso. Eu tentei trazer você de volta, nós já estamos chegando ao término da nossa mensagem. Queridos, na boca, o prazer de receber a revelação de Deus. O Evangelho é maravilhoso, o Evangelho é transformador. O Evangelho transforma. Também falávamos hoje cedo sobre isso, que é uma das evidências que a Bíblia é a palavra de Deus, porque quem lê a Bíblia é transformado. Ela é viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes. O Evangelho transforma. Quantas pessoas já foram transformadas? Você já foi transformado pelo Evangelho. O Evangelho tem as boas novas de Jesus, as bem-aventuranças, as bênçãos, as promessas. Quantas promessas nós temos nas Escrituras Sagradas? Temos ou não temos? Uma palavra que é sempre nova e se renova, quando nós lemos os Salmos, aquela palavra de alento ao nosso coração, aquela palavra de esperança. Quem nunca esteve triste, alguém manda um versículo bíblico, alguém manda uma pregação, manda um devocional, é o poder, não de quem manda, não da igreja, não do pregador, o poder da palavra.
O Evangelho é aquele que pode transformar, porque o Evangelho apresenta Jesus, e Jesus transforma ao ponto do apóstolo Paulo falar: se alguém estiver em Cristo, é nova criatura. Alguém quem? Qualquer um, até aqueles que nós não julgamos dignos de uma vida nova. A palavra diz: em Cristo é nova criatura. O Evangelho tem transformado homens e mulheres, mas no Evangelho, como disse Jesus, no mundo tereis aflições. Não são apenas flores, tem juízo, tem admoestação, tem palavra que vai de encontro, tem palavra que nos leva, pelo menos deveria nos levar, ao choro, ao desespero, ao arrependimento, ao clamor, porque a palavra, ela nos lê, ela aponta, ela mostra, ela é uma espada, ela separa, e ela mostra, e o Senhor não consegue se relacionar quando há uma vida de pecado em nós, e o Evangelho é esse. E João, como os profetas do Antigo Testamento, era responsável de dizer: assim diz o Senhor. Leia as profecias de Ezequiel, de Jeremias, de Daniel, de Isaías, e olha como aqueles profetas sofreram por causa de sua profecia, sofreram na pele, sofreram no corpo. Queridos irmãos e irmãs, há um peso muito grande em pregar toda a palavra de Deus. Fácil é pregar só bênçãos, fácil é só pregar promessas, fácil é só pregar aquela palavra de alento, de conforto, de consolo, que leva a pessoa ao choro, que dá aquela motivada. Agora, a nossa responsabilidade como pregador, como pregadora, como pastor, como pastora, missionário, missionária, é pregar toda a palavra de Deus. Paulo fala com Timóteo, prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, prega toda a palavra. Nós não podemos ficar escolhendo o que pregar, e João então está diante desse Evangelho, que é o Evangelho todo para o homem todo, e nesse Evangelho todo tem juízo, nesse Evangelho todo tem ais, tem avisos, tem condenação, porque infelizmente há pessoas que nunca se arrependerão. É esse Evangelho que João tem contato, e aí o apóstolo Paulo vai dizer, sabe o que? Eu tenho no meu corpo as marcas do Evangelho, Gálatas 6:7, queridos, como é difícil para nós pastores, aconselhar, e aconselhar, e aconselhar, e aconselhar, e aconselhar, e aconselhar, e mostrar o caminho, e falar, não vai por aqui não sou eu que estou dizendo, olha que a Bíblia fala, é pecado, se você for por aí, sua família vai acabar, não vai por aqui, não faz isso, abandona esse caminho, porque o final é de morte, porque é a palavra que está dizendo. Como é difícil às vezes no aconselhamento, ou num púlpito, numa pregação, você tem que apontar, olha, tem que mudar de vida, tem que se arrepender, não pode ter vida dupla, não pode ter uma vida na igreja, uma vida lá fora, não é fácil, só quem prega sabe. Quando acaba esse momento aqui, eu falo por experiência própria, parece que eu tomei uma surra. Eu não quero, normalmente eu não atendo depois do culto e nem antes, porque eu tenho dificuldade de organizar as minhas ideias depois. Eu preciso chegar em casa, tomar um banho e pegar o controle e ficar assim, ó. Já viu o homem fazendo isso? Eu também tem momento que eu preciso ver nada. Por quê? Porque é o peso da palavra. É o peso da palavra, é aquele momento que você precisa assim, eu preciso respirar um pouco, porque a palavra, ela nos afeta também. Quando João come a palavra, o que significa? Envolvimento dele na palavra. Se a palavra não fizer parte da minha vida, não tem sentido nenhum vir aqui. Só que qual é o problema, ou qual é a questão? Eu estou aqui apontando caminhos de pecados, mas eu também sou pecador. Mas estou aqui como um arauto, né? Por causa da graça e misericórdia do Senhor, Ele me chamou para o ministério, não por minha causa, mas por causa dEle. Então a minha função é apontar, mas não ache você que essa palavra não fala ao meu coração. Não ache você que é simples para um pastor num aconselhamento, num púlpito, numa palestra, num bate-papo, falar, meu irmão, isso é pecado, faz isso não. Isso é pirataria, faz isso não, isso desagrada a Deus, faz isso não vai por aqui não, isso é pecado.
Vai por esse caminho. Como é difícil. É o amargor, é a doçura do amargor do Evangelho. Ele é doce na boca, mas ele amarga no estômago. Agora, se isso não causa mudança em nós, talvez nós estejamos vivendo uma indiferença total. Se os nossos pecados não nos fazem chorar, nós estamos vivendo uma indiferença total. Nós já estamos enquadrados exatamente aqui. Exatamente aqui. O pecado precisa nos fazer chorar. O pecado precisa nos fazer nos prostrar diante do Senhor. Nós não podemos aceitar. Nós não podemos. Eu preciso ser um marido melhor, eu preciso ser um pai melhor, você precisa ser um filho, um marido, uma esposa. Não dá para flertar com o pecado. Não dá para dizer, não, tranquilidade, Deus perdoa, dá nada não, tranquilidade. Por causa desse, dá nada não, muitas pessoas estão partindo para uma eternidade sem Deus, e a nossa função, e você também agora que também é um sacerdote, é uma sacerdotisa do Senhor, também é sua função anunciar, também é sua função comer o livrinho, não substituindo essa mensagem, mas a ideia de, eu preciso viver a palavra de Deus, eu preciso estudar a palavra de Deus, eu preciso me preocupar com o que eu falo, eu preciso me preocupar com o que eu penso, eu preciso me preocupar com que roupa eu estou andando, que forma que eu estou me vestindo, eu preciso me preocupar com isso, eu não posso desonrar o nome de Jesus, os tempos que nós estamos vivendo são muito diferentes, queridos, irmãos e irmãs, tudo pode, liberou geral, a palavra continua a mesma, pecado continua sendo pecado, e a nossa função é anunciar, é apontar, é mostrar, mas sabendo do peso dessa palavra no nosso coração, sabendo do desafio que é pregar o Evangelho, viver o Evangelho, porque nós pastores teremos uma prestação de contas diferente, a quem muito é dado, muito é cobrado, mas meus irmãos queridos, eu quero chegar, como na figura de Ezequiel, só não me lembro agora, se é o capítulo 3, vamos conferir juntos? Ezequiel 3, e esse é o último texto para nós concluirmos, caminharmos então para a conclusão, capítulo 3, vamos ver se é o capítulo 3 de Ezequiel, tem Ezequiel aí na sua Bíblia? Na minha fugiu aqui, Jeremias, Lamentações, não, estava escondidinho, então aqui foge, né? Capítulo 3 mesmo, a partir do versículo 16, diz assim, Ezequiel 3, a partir do 16, ao fim dos 7 dias a palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, eu te fiz atalaia sobre a casa de Israel, quando ouvires uma palavra da minha boca, tu advertirás por mim, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se não advertires, e se não disseres nada para adverti-lo do seu mau caminho, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas exigirei da tua mão o sangue dele. Se porém advertires o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a ti mesmo. Olha a palavra para todos nós, Deus está dizendo, se eu mandar você disser a um ímpio, chega para uma pessoa e diga, olha, muda de vida, se você não se arrepender, não entregar o seu coração a Jesus, você vai se perder, você vai para a perdição, você vai para o inferno, se nós não dissermos, diz o texto, que essa pessoa morrerá em sua iniquidade, mas das nossas mãos o Senhor requererá o sangue dela. Dá uma olhadinha aí para as suas mãos, como é que elas estão? Irmãos, eu preciso chegar diante de Deus com as minhas mãos limpas,
Eu não quero chegar com as minhas mãos sujas do sangue de ninguém. Se nós tivermos que falar para alguém, nós precisamos falar. Testemunhar é o primeiro passo, mas aprove a Deus salvar os que creem pelo quê? Loucura da pregação. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O método de Deus é a pregação do evangelho. A pessoa só se converterá se ouvir o evangelho. É necessário pregar, é necessário falar. A tempo e fora de tempo. Prega a palavra. Como é que estão as nossas mãos? Nós estamos diante dos avisos de Deus e diante da sua palavra. Estamos diante do Senhor. Como nós escutamos o versículo 6, João, não pode deixar. Não precisa mais escrever. Não precisa mais. Segura. Não haverá mais demora, melhor dizendo. Não há mais demora. Nós não sabemos com exatidão quando o Senhor voltará. Nós não sabemos. Nós podemos afirmar que, dentro de uma probabilidade, que está muito mais perto para nós, do que para esses primeiros destinatários do primeiro século. Está muito mais perto para nós. Queridos, a impressão que eu tenho, o sentimento que eu tenho, é que nós estamos vivendo realmente os tempos dos fins, tempo do fim. Quantas coisas que estão acontecendo, já aconteceram já, mas não com tanta intensidade, tanta perseguição, palavras sendo questionadas, valores sendo quebrados, rasgados. Agora, fica de pé quem vai viver mais 100 anos, fica de pé, quem tem certeza absoluta que vai viver mais 100 anos, eu me considero, vou sentar, tá? Nenhum de nós viverá, grande maioria aqui não viverá mais 50 anos, nós não sabemos qual é o nosso dia de amanhã. Tiago vai afirmar, lá no capítulo 4, a partir do versículo 13, que nós somos como a neblina que aparece e vai embora. Ei, vocês que dizem, amanhã nós iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, teremos lucro, vocês não deviam falar assim não. O que é a vossa vida? Vocês são como o vapor que aparece e vai embora. Nós não temos certeza se chegaremos vivos em casa, essa é a realidade. Nós não podemos controlar o que é incontrolável. Nós não sabemos quando será o nosso momento, a nossa partida. Nós não sabemos. E aí Tiago fala, em vez de vocês dizerem isso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo, se o Senhor quiser. E o que Deus quer? O que o Senhor quer? O Senhor quer que todos nós nos arrependamos, que todos nós façamos uma aliança com Ele, que todos nós possamos, a partir de hoje, se ainda não foi feito, ter uma vida nova em Cristo Jesus. Do que nós precisamos nos arrepender? Como Paulo disse aqui na ministração, eu sei quais são as minhas lutas, ele falava, eu também sei quais são as minhas. Quais são as suas? Uma coisa é pecar, outra coisa é amar o pecado, é viver no pecado, é alimentar o pecado, é transformar o pecado num animal de estimação. Quando Cristo vem e transforma a nossa vida, o sangue do Cordeiro é aspergido sobre nós, nós não amamos mais o pecado. Nós não estamos aqui classificando o pecado, tá? Que é a tendência da nossa sociedade. Deus sabe o que nós pensamos, e o que nós pensamos a sociedade não vê, mas Deus vê, Deus sabe, Deus é onisciente. Deus sabe se de fato eu sou um crente em Jesus, Deus sabe se de fato você é uma cristã, é um cristão. Quem sou eu para dizer se sim, se não? Quem sou eu para colocar pessoas no céu ou para colocar pessoas no inferno? A palavra não nos permite julgar ninguém, independente da placa, da denominação, mas o que nós podemos é ter absoluta certeza, é que o caminho da salvação passa pelo caminho do arrependimento e da entrega pessoal a Jesus Cristo, e pela luta diária por uma vida de santidade. Nós podemos ter certeza que nós conheceremos sim, e conhecemos a árvore pelo seu fruto, porque uma árvore boa produz frutos bons.
A árvore de Jesus não fica dando fruto podre, não fica dando. Pelo contrário, fruto de arrependimento, de mudança. Do que nós precisamos nos arrepender? Haverá mais uma oportunidade, será? Queridos, a nossa vida é por demais passageira. Hoje, você que está online também, hoje é o momento de você entregar sua vida a Jesus. Hoje é o momento. Qual é a decisão que nós tomaremos nessa noite? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quero convidar você para fechar os seus olhos diante dessa palavra. Palavra que não é minha, não é exclusividade da nossa igreja, mas é palavra do Senhor. Qual será a decisão que você tomará nesta noite? Deus conhece as nossas vidas, e nós estamos diante de pronunciamentos de ais, de avisos a pessoas que não se arrependerão, porque estão com seu coração cauterizado pelo pecado, amam o pecado, não querem saber de Deus. Mas hoje você tem a oportunidade, a chance de se arrepender dos seus pecados e escutar do Senhor Jesus: se você se arrepender dos seus pecados, eu perdoarei o seu pecado, eu te purificarei de toda injustiça. Você pode escutar de Jesus hoje: eu morri na cruz por você, eu pensava em você naquele dia, eu olhava para você. Hoje você pode fazer com que o sacrifício de Jesus tenha sentido a sua vida. Talvez você me pergunte: mas então, o que é necessário? Eu preciso me tornar uma pessoa santa, que nunca mais erre? Não, o que você precisa é de uma postura, o que você precisa é se arrepender, o que você precisa é confessar Jesus. Com a sua boca você precisa confessar Jesus, e no seu coração você precisa crer, porque se você fizer isso, você receberá a salvação eterna, porque é promessa da palavra de Deus, é promessa da palavra de Deus. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca que se faz confissão para a salvação. Versículo 13 de Romanos 10: todo aquele que invocar, que clamar o nome do Senhor será salvo. É por isso que nós fazemos apelo, é porque nós dizemos assim: quer orar comigo? Na realidade eu estou dizendo para você: vamos invocar o nome de Jesus. Chegou o momento, se você entende, se essa palavra foi ao encontro, e se foi de encontro, esse é o tempo de você entregar o seu coração a Jesus. Você precisa crer somente em Jesus, o único caminho, no que pode dar salvação, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Jesus quer mudar a sua vida, Jesus quer mudar a sua família. Esse apelo se dirige a você, primeiro, para quem ainda não se entregou a Cristo. Talvez você tenha anos e anos de igreja, mas nunca de fato tenha se entregado a Jesus Cristo, e você não tem certeza se você partir hoje você estará com Jesus. Mas você pode ter essa certeza sim, você pode ter essa certeza sim. Se você hoje entregar o seu coração a Jesus, você pode ter essa certeza. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra de Jesus e crê naquele que me enviou, tem, não é terá, tem, é hoje, tem a vida eterna, e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. Então, se você hoje crê em Jesus, você pode ter certeza da eternidade, porque você receberá hoje, como presente de Deus, a vida eterna, e como diz o texto, você não passará em julgamento, em juízo, ou seja, não haverá mais um juízo condenatório, porque você se entregou a Cristo.
mas é hoje, não deixe para amanhã. Nós não temos certeza do amanhã. Se você aí que está no chat quer entregar o seu coração a Jesus, você pode escrever aí no chat o seu nome, o seu telefone, e você lerá aí também um número de telefone que você poderá entrar em contato com a nossa secretaria. E você que está aqui na nave, se você quer entregar o seu coração a Jesus, eu quero te ajudar com uma oração modelo, simbólica, te ajudar a invocar o nome de Jesus. Só faça se você fizer de todo o coração. E se você nunca fez, mas pastor, eu já fiz, mas não tenho certeza, não sei se eu entreguei, então provavelmente você não entregou. Então hoje é hora, hoje é o momento de entregar a sua vida a Jesus. Se você quer entregar o seu coração a Jesus, diga assim: Senhor Jesus, obrigado pela palavra do Senhor hoje pregada ao meu coração. É diante dessa palavra que eu me arrependo dos meus pecados, dos meus erros, das minhas falhas, e eu te peço perdão. Me perdoa, me purifica, me lava. E é diante dessa mesma palavra que hoje eu faço um compromisso diante do mundo espiritual. Eu entrego meu coração ao Senhor, e eu com a minha boca, com o meu coração, eu creio com a minha boca, eu estou confessando Jesus, que ressuscitou dentre os mortos. Eu creio a partir de hoje somente em Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Obrigado, Jesus. Diga assim: obrigado, Jesus, por ter vir morar no meu coração, por perdoar o meu pecado e me conceder a vida eterna. Diga: obrigado, Jesus, porque eu não passarei em condenação, porque o Senhor me diz que agora eu sou o teu filho, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. Assim eu oro no teu nome, amém, Jesus. Ainda com os olhos fechados, eu quero me dirigir a você que quer se reconciliar com o Senhor. É hora de você orar. Se você quiser, você pode se ajoelhar aí onde você está. Chegou o momento de reconciliação. Você não quer continuar com uma vida cristã dessa forma mais. Você quer ler a palavra, você quer estudar, quer orar, você quer buscar, você quer obedecer. Você não aceita mais o que está acontecendo. E você entende que hoje é tempo de voltar para o Senhor. Hoje é tempo de viver, e viver de forma diferente. Clame o Senhor aí no seu lugar, diga: Senhor, eu volto para os teus braços, eu me achego ao Senhor. Abraça-me, Senhor, com os teus braços de amor, me receba de volta. Deus está te abraçando agora, como na figura ali de Lucas 15 do filho pródigo. Ele está enxugando dos seus olhos toda lágrima. Ele está dizendo: vem filho meu, vem filha minha. Ele está cuidando das suas feridas. Hoje é um tempo também de reconciliação, de retorno. Hoje você vai sair daqui, você está sendo desafiado a sair daqui diferente da forma que você entrou. Comprometido com o Evangelho, com a pregação do Evangelho, comprometido com a palavra de Deus. Você vai sair daqui dizendo: eu vou lutar contra o pecado, eu não aceito mais o pecado na minha vida. Pai, eu quero orar por todos estes, ó Deus, apenas como instrumento do Senhor, mas eu quero aqui erguer as minhas mãos e interceder, ó Deus, por todos aqueles que entregaram o coração a Jesus, fizeram uma aliança com Deus, fizeram uma aliança com o Senhor. Não permita que Satanás arranque essa palavra, mas que ela possa produzir frutos para a honra e glória do Senhor. Que seja terra boa, terra fértil, e que essa palavra possa aprofundar, ter raízes para a glória do teu nome. Toma todos aqueles que no chat fizeram essa oração, todos aqueles que também nessa noite voltaram para o Senhor, voltaram para os braços do Senhor, se reconciliaram com o Senhor, todos hoje que estão assumindo novamente um compromisso com o Senhor, de oração, de leitura da Bíblia, de saírem daqui e fazerem a diferença lá fora, de compreender um propósito maior nas suas vidas, e esse propósito é de glorificar o nome do Senhor Jesus. Renova, Pai, renova, Senhor, renova a mente, renova o coração, renova as nossas forças,
O Senhor é aquele que dá força ao cansado e que renova as forças daquele que não tem vigor. Os jovens se cansarão, os mancebos se afadigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Vem com esse renovo, Espírito Santo, sobre as nossas vidas. Renova, Senhor. Nós queremos voltar ao primeiro amor, nós queremos voltar ao início de tudo, nós queremos nos arrepender, nós queremos lembrar de onde caímos, nós queremos nos arrepender e voltar aos braços do Senhor, aquele primeiro amor da Tua palavra. Deus, nos dê experiências com o Senhor, por favor, nos permita viver uma vida única, diferente, cumprindo os propósitos do Senhor nas nossas vidas. Abençoa-nos, ó Deus, nos dê uma semana cheia da paz do Senhor, cheia do amor do Senhor, cheia das consolações do Espírito Santo, que sejamos inundados, ó Deus, pelo amor de Deus, que é o nosso Pai, que sejamos constrangidos pela graça maravilhosa de Jesus, e que sejamos, ó Deus, iluminados pelas consolações e pela comunhão do Espírito Santo, para que possamos viver uma vida diferente, hoje, amanhã e para todos sempre. Assim nós oramos, glorificando, dizendo aleluias, louvado seja o nome de Jesus, amém e amém. Meu querido, minha querida, se você fez essa oração, você pode nos procurar. Se você preferir, há um QR Code aí na frente do seu banco, mas você pode nos procurar. Com certeza você conhece alguém aqui da igreja, você pode nos procurar. Nós queremos seguir nessa caminhada com você.